O ato de buscar é o próprio obstáculo, porque quem busca acredita que falta algo. É isso mesmo, gente. Se você busca por algo, isso pressupõe que está faltando algo em você. E esse sentimento se autoalimenta. Então a mente, gente, a mente ela quer um mapa, ela quer garantias, ela quer certezas. Só que não, né? A mente quer saber se está no caminho certo. Ela quer lógica, controle, estrutura. Só que não. Tudo isso nada mais é do que a limitação da mente humana. Querido ouvinte, você já parou para se perguntar por que você corre tanto? Por que você acorda todo dia na hora que você acorda? Para fazer o quê? Para ir aonde? Porque mesmo depois de se esforçar muito, de conquistar aquilo que você deseja, depois de cumprir as suas metas, de manter a sua rotina, né, devidamente em ordem, funcionando tudo perfeitamente, por que mesmo assim você ainda sente um desconforto? Algo quase que imperceptível às vezes, mas que está ali incomodando, ali no fundo da alma, sabe? Parece que está tudo bem, mas tem sempre alguma coisa faltando, né? Uma sensação de incompletude, como se a vida fosse um quebra-cabeça onde está sempre faltando uma peça, né? Nunca completa. E essa peça, gente, a gente procura pra caramba. A gente procura no próximo curso, a gente procura na próxima conquista, na próxima meta batida. Mas não importa o que a gente faça, a sensação de incompletude tá lá, martelando. Pois é. O nome disso, gente, não é fracasso, não. É um vazio antigo, né? Mas é tão antigo que já trocou de nome um monte de vezes. Já chamou de crise existencial, já chamou de depressão leve, já chamou de ansiedade, às vezes de vício, né? A gente até falou muito de vício no programa passado aí, como as pessoas buscam, por meio do vício, preencher esse vazio que tá ali, né? Mas na verdade, gente, esse vazio é outra coisa, né, Eliane? Por que as pessoas têm essa sensação de incompletude que, por mais que elas façam, tá sempre faltando alguma coisa? Bom, essa sensação de incompletude, né, esse vazio, é uma desconexão de você com você mesmo. Uma desconexão de você com a sua essência. E muita gente vive nesse estado. Você pode estar inteiro por fora, mas ainda assim sente despedaçado por dentro. Porque esse vazio, ele não se preenche com resultados, com produtividade, nem com conquistas espirituais ou com a tão esperada iluminação. Nada disso. E pasmem, gente, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora, mas é muito verdadeiro, é muito real. O vazio que todos nós, em algum momento da vida, busca preencher, ele só se dissolve quando você entender que não precisa preencher nada. Tá? Olha só, eu vou repetir. Esse algo, né, que você busca para preencher o vazio interno é ilusório, porque você não precisa preencher nada. Opa, vamos lá. Espera aí que agora a gente vai estourar a cachola de muita gente por aí, né? Principalmente se você for daqueles mais racionais, sabe? Mas calma aí, não abandona a gente ainda não, porque tem muita coisa pela frente. O importante é você baixar suas barreiras. A gente sabe que todo mundo tem crenças, né? Essas crenças são fortes. Mas só quando a gente tem contato com ideias novas que a gente tem a oportunidade de evoluir de verdade, sabe? Senão você fica sempre na mesmice, né? Então baixa as barreiras aí, se você ouvir agora alguma coisa que não fizer sentido, talvez lá na frente isso faça sentido. Mas vamos lá, continua, Eliane. Então vamos lá. A gente aprendeu a viver como quem corre para uma linha de chegada invisível, como se houvesse um destino final onde tudo faria sentido. E essa ideia de que a vida precisa ter um grande propósito, uma grande resposta, uma grande missão, é o que alimenta a nossa angústia, é o que alimenta essa busca incessante, né? Alan Watts, um grande filósofo do século passado, ele dizia que a vida não é uma corrida, a vida é uma música. E o que isso significa? Significa que ninguém ouve uma música para chegar na última nota, né? A gente ouve uma música para dançar, para sentir o ritmo, para se perder nela e se encontrar na melodia, não é assim?
E a vida é assim também. A vida, ela não precisa ter sentido somente quando existe a busca de algo. Ela já é por si só. Só que o problema é que nós somos ensinados a viver como se cada momento precisasse se justificar o próximo momento. É isso mesmo. Imagina alguém acordando numa segunda-feira. Ela mal abriu os olhos e já sente o peso da vida, né? Vai direto para o celular, vai ver as mensagens, responde, né, apressadamente, se arruma correndo, toma café quase sem sentir o gosto do café, né? E por quê? Porque já está pensando no que vai precisar fazer às 10 da manhã, no que precisa entregar até o fim da tarde, na reunião que vai ter ao longo da semana, na dieta que vai começar na próxima segunda, no que ela vai ter que postar, no que ela vai ter que falar, no que ela vai ter que provar, né? E agora? Como é que fica? O agora é que é o grande fiel dessa balança, né? O agora é que é o mais importante, o momento presente. Isso que é o mais relevante acaba virando apenas um trampolim para o próximo momento. Como se cada ação que nós fizéssemos fosse válida só se tivesse um futuro imediato para ela corresponder. E isso se repete dia após dia. Se você observar a sua rotina, você vai perceber que é assim, né? Você já acorda com o gás todo, né? Você não come para saborear, você come porque precisa de energia. Você não dorme para descansar, você dorme para aguentar o dia seguinte. Você não ama por amor, você ama por medo de perder. E é assim que a vida vai passando, como se uma série de tarefas tivesse data de validade, como se cada momento precisasse justificar o seguinte. E o presente, gente, vira apenas um corredor entre passado e futuro, sem nunca ser a morada. Percebe como todo momento a gente está justificando o que vem depois? É como se só existíssemos se estivéssemos indo em alguma direção. Como se apenas o que é útil tivesse valor, né? É o utilitarismo. Só que é o utilitarismo aplicado por nós sobre nós mesmos. Olha que loucura isso, gente. O utilitarista é aquele que mantém, né, só mantém relações ou toma decisões pensando no que ele vai ganhar com isso. Então, você faz isso com você mesmo. E nesse modo de viver, a gente se perde da vida. Vivemos como se precisássemos pedir desculpas. Olha só, gente, que loucura. A gente vive como se estivesse pedindo desculpa por apenas estar, né? Como se o simples fato de existir, o simples fato de respirar, de contemplar, não fosse suficiente. Então, uma tarde de silêncio se torna perda de tempo. Não é assim? Como se descansar num domingo fosse algo errado. E o descanso é aquele descanso que vira culpa. Até o riso precisa ter propósito, né? Hoje se fala muito, rir faz bem para a saúde. Pois é. Então você escolhe rir, mas para ter saúde. E deixa de rir simplesmente pelo riso. Até o amor, gente, precisa ser provado, né? Ele precisa provar resultados. Então amar te torna uma pessoa melhor, alguns dizem. Pois é. E assim, sem perceber, transformamos até o sagrado em funcionalidade. Se não serve para algo, se não tiver uma finalidade, não serve para nada. E é nessa lógica perversa, que é isso mesmo, é uma lógica perversa, que a alma vai adoecendo. Porque o ser, né, o ser com letra maiúscula, ele quer sentir, ele quer repousar na pausa, sem medo de estar desperdiçando a vida. A pausa, gente, não tem julgamento. A pausa é só pausa. Só que a gente foi treinado para correr, né? Para produzir, para justificar cada segundo. Como se o nosso valor estivesse no que nós entregamos e não no que nós somos. E é nesse modo automático, nesse ciclo de exigência constante, que nos desconectamos daquilo que nos faz humanos. Daquilo que pode parecer que não serve para nada, mas que, no fim das contas, é tudo o que importa. É o toque, o afeto, a presença, o silêncio, a arte. Só que, gente, chega uma hora na vida em que essa busca cansa, e cansa muito, né? No começo, tudo é inspirador, né? Buscamos nos livros, nos gurus, nos retiros, nos mantras. Parece que cada passo te aproxima de uma verdade maior. Mas um dia, alguma coisa se quebra. Então, aquilo que antes era clareza vira uma grande confusão. O que antes parecia leveza vira peso. E tanto peso, gente, é um peso muito pesado. Então, a sede de autoconhecimento se transforma em ansiedade espiritual. É quando o buscador começa a querer resultados. Quer propósito, quer despertar, quer se curar, quer acabar com o vazio. Mas o vazio nunca é preenchido. Porque quanto mais busca, mais sente que não chega.
E isso cria uma ansiedade, uma frustração imensa. É como aquela pessoa que começou a sua jornada espiritual cheia de encanto. Ela comprou livros de espiritualidade, começou a estudar as mensagens importantes trazidas, como aquelas trazidas por Jesus, frequentou casas religiosas, fez mapa astral, fez numerologia, estudou chakra, alinhou os chakras, enfim. Sabe, no começo tudo parecia mágico, tudo parecia fazer sentido, né? Mas cada descoberta acabava tocando fundo, cada meditação parecia que se abria um portal para aquela pessoa. Só que no decorrer do tempo, aquilo que era mágico, que era leve, acabou virando uma exigência. Eu tenho que ir no centro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que. Aí chega uma hora que essa pessoa fala o seguinte: por que eu ainda sinto medo se eu já estudei tanto, se eu já fiz tantos cursos? Por que eu ainda me irrito se eu já entendi como é que o ego trabalha? E sabe aquele vazio que a pessoa estava procurando preencher? Pois é, parece que abre um abismo ainda maior, parece que o vazio aumenta cada vez mais, porque nessa hora a pessoa perde a fé e começa a duvidar de tudo que ela já aprendeu. Ela começa a duvidar da vida, como se a vida não valesse mais a pena. É isso mesmo. E nessa hora, o autoconhecimento, que deveria ser libertador, vira um peso. É como se fosse uma régua invisível que mede o seu despertar. Não basta mais sentir. Agora, a pessoa precisa provar que está despertando. Precisa ter resultados, precisa se curar logo, precisa chegar lá. Lá, né? Só que esse lá nunca chega, e esse lá é aonde, né? E a falta de fé só aumenta. Então, aquela pessoa que se encantou com a ideia de despertar, né? Como a gente já falou, fez retiros, estudou física quântica, espiritualidade, agora ela vive se perguntando: será que eu já estou desperto? Será que eu já acessei a minha missão? E, gente, começa aí uma angústia muito forte, uma angústia por não ter certeza. A dúvida só aumenta. A pessoa não percebe que essa pressa, essa autoexigência espiritual é só uma outra armadilha do ego. A pessoa quer se iluminar para não sofrer mais. É só uma nova forma de fugir da dor. E quanto mais a pessoa busca, mais distante ela se sente. Porque o vazio não se preenche com esforço. O vazio, gente, ele se dissolve com a plenitude da presença. Sabe, gente, esse buscador espiritual, esse buscador de consciência, na maioria das vezes está tentando fugir dele mesmo. Porque o que essa pessoa quer, na verdade, não é sentido, é o alívio. O alívio de não se sentir tão confuso, tão incompleto, porque no fim é isso. A pessoa se sente incompleta porque acredita que existia algo que vai completá-la. Só que não, gente, isso é uma ilusão da matéria. O ato de buscar é o próprio obstáculo, porque quem busca acredita que falta algo. É isso mesmo, gente. Se você busca por algo, isso pressupõe que está faltando algo em você. E esse sentimento se autoalimenta. Então a mente, gente, ela quer um mapa, ela quer garantias, ela quer certezas. Só que não, né? A mente quer saber se está no caminho certo. Ela quer lógica, controle, estrutura. Só que não. Tudo isso nada mais é do que a limitação da mente humana. Olha, se o Alan Watts estiver certo, se a vida não for uma corrida, for uma música, se a vida não for um caminho, for uma dança, se o sentido não for algo a ser encontrado, mas algo que se cria no momento em que se vive, e aí? Pois é. Pois é. Isso é Que o é ego, né? O ego, gente, quer entender, quer dominar, quer possuir, quer controlar, mas a alma não. A alma quer sentir, ela quer fluir, ela quer se entregar. E o conflito muitas vezes começa aí, sabe? A mente quer direção, mas a nossa alma, o nosso espírito, a vida, ela só quer presença. E é nesse conflito que a gente adoece, porque seguimos tentando transformar a vida em um problema a ser resolvido, quando ela só queria ser sentida sem explicação. Então a natureza, gente, não busca sentido. O rio, ele não pergunta para onde ele vai. A árvore, ela não entra em crise sobre a sua função. As ondas do mar, elas não ficam preocupadas, esperando, né, surgir somente quando a outra onda se desfaz. Elas só são no tempo delas. Elas apenas fluem. Sabe que Jesus falou disso de uma forma muito bonita no Evangelho, né? Isso foi registrado por Mateus no capítulo 6. Jesus falou assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta.
Não valeis vós muito mais do que elas? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam, contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus está nos dizendo, gente, a natureza não força, ela não cobra, ela só confia. As aves, elas não controlam nada, os lírios não se preocupam em ter um propósito definido, eles apenas são. E mesmo desse jeito, mesmo assim, eles vivem em harmonia com o todo. Essa passagem é um chamado à confiança no fluxo da vida, no suprimento da alma, na entrega à inteligência maior que guia a todos nós, mesmo quando a gente não tem certeza de para onde está indo. Sabe, Edgar, talvez o motivo do nosso maior sofrimento, né, o maior sofrimento da humanidade, venha justamente desta crença de que somos separados da vida, como se fôssemos observadores tentando decifrar um mundo que, na verdade, já está dentro de nós. A gente não veio ao mundo, a gente cresceu a partir dele. Então, todos nós somos como uma onda que se levanta no mar. E por isso, a gente não precisa de um mapa, porque a gente é o próprio caminho. Então, o problema é que o ego detesta essa ideia, porque o ego quer um propósito fixo, senão ele, né, se sente um inútil. E só pontuando para vocês, o ego são as personas que a gente incorpora aqui na Terra, né? É a sua identidade aqui na vida física. E aí nós esquecemos que somos espíritos e não podemos nos dissociar da alma. E a alma, gente, ela não quer propósito, é o ego que busca propósito. A alma, ela só quer liberdade, vivendo a experiência do aqui e agora. Ela quer dançar com a vida, mesmo sem saber o ritmo, mesmo sem saber os passos, mesmo sem garantia de ter um final feliz. Ela só quer dançar. E essas armaduras que a gente insiste em vestir, né? A armadura do desempenho, do autocontrole, essa espiritualidade apressada que a gente vive, são nada mais do que estratégias que um dia nos protegeram. Elas foram, de fato, úteis em algum momento, mas é por isso que a gente não deve também se punir ao perceber essa nossa forma de funcionar nessa realidade material. Mas o fato é, aquilo que um dia foi útil, hoje pesa. Porque quanto mais a gente tenta controlar a vida, mais a gente se distancia dela. A alma não quer essas garantias, ela quer presença, ela quer repousar no agora, mesmo sem entender tudo. Porque o agora, gente, é o único lugar onde a vida acontece de verdade. É como Jesus nos convidou na passagem que o Edgar leu, Jesus nos convida a soltar o controle e viver o agora. E que a existência por si só cuide daquilo que o ego, gente, insiste em carregar, tá? O ego, aqui na matéria, é necessário, mas a gente tem que colocar esse limite nele. Então, quando você para de buscar sentido, como quem busca ouro enterrado, e apenas se permite sentir, algo em você começa a respirar. Você deixa de ser o viajante perdido e começa a se perceber como parte do próprio caminho. E nesse próprio caminho que a busca se transforma. Ela já não é mais uma corrida por respostas, mas uma abertura para o mistério, né? Para o além da razão material. Você começa a ouvir os sinais, a sentir as sincronicidades, a perceber que o universo não responde com palavras prontas ou com respostas. O universo responde com vibração, com silêncio, com frequências e com encontros. Então, o peso do porquê vai se dissociando, se dissolvendo na leveza do como. A gente sempre falou aqui, não adianta perguntar por quê. Isso não traz nenhuma consciência, mas sim como. Isso traz consciência para as escolhas, para a ação. É um novo espaço. E nesse novo espaço, você já não precisa mais entender para confiar. Não é que as perguntas desaparecem, é que você já não exige mais respostas exatas. Você troca a ansiedade por disponibilidade. Você tira o foco do controle e passa a habitar o instante. O Alan Watts dizia, você é uma função do universo, não um estranho nele. Então, você não precisa mais provar nada, não precisa alcançar uma versão iluminada de si. Você só precisa ser o que já é, e ser com verdade, com leveza, com entrega. O sentido da vida, gente, não está escondido em um futuro promissor. Ele está no modo como a gente olha para o agora, né? Com presença ou, né, com resistência. E aí que surgem os conflitos. Porque quando você começa a viver com menos pressa, com menos
exigência, com menos preciso entender, preciso ter, algo se transforma. Você deixa de buscar para finalmente viver. E essa rendição de que falamos não é fraqueza, não. É maturidade. É quando você finalmente aceita que talvez não haja um final glorioso onde tudo está perfeitamente no seu lugar. Mas, mesmo não tendo um final glorioso, tem beleza, né? Tem sentido em não saber. Tem paz em não controlar. Gente, é tão bom. Ela traz tanta leveza em soltar e não controlar nada. É uma paz que não vem de fora. Ela nasce do instante em que você para de lutar contra o fluxo e dança com ele. Então, o verdadeiro despertar talvez não seja um momento de euforia, mas o simples ato de respirar profundamente e dizer: eu me permito não ter todas as respostas. Eu me permito sentir. Eu estou aqui, inteiro, presente, verdadeiro. Então, respire fundo, né? Feche os seus olhos por um instante e diga a si mesmo: eu deixo de buscar como quem está perdido e eu começo a viver agora como quem já está em casa. É isso. É isso. Presença, presença, presença. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. E se esse conteúdo fez sentido para você, se ficou vontade aí de um pouquinho mais, você pode conseguir esse conteúdo extra nas nossas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, no @ElianeBim ou no @EdgarBim. Começa a seguir a gente por lá. E também você vai poder ter acesso a esse conteúdo e muitos outros conteúdos no nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/BIM91, youtube.com/BIM91. BIM91 se escreve BIM de Maria 91, tudo junto. Você aproveita, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações, comenta os vídeos e compartilha. Compartilhe os vídeos com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ajudar, pode ser uma contribuição. E se você quiser mais informações sobre os nossos atendimentos com a psicanálise sistêmica, que é uma abordagem psicanalítica que vai olhar você por inteiro, né, nos campos físico, mental, emocional e espiritual. Ou se você quiser também falar conosco sobre hipnoterapia ou sobre constelação familiar, você pode mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp. O número do WhatsApp da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Lembrando que esses números são apenas para mensagem pelo WhatsApp, tá A bom? gente não atende ligação, tá, pessoal? Manda mensagem que a gente E responde. a gente conversa por lá, tá bem? Gente, até sábado, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Tenham todos uma ótima semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.